Olha esse, Léo Ortiz, galera, preste atenção. Sofreu entorse contra o Palmeiras e atuou nos jogos seguintes na base do sacrifício. Não há prazo definido para o retorno dele. Mas é óbvio que se a final da Libertadores fosse hoje, ele iria entrar em campo. Então ele será, digamos, poupado até ficar 100% desse problema que ele teve no tornozelo. O Varela deu uma entrevista coletiva hoje e eu vi muita gente criticando Varela pela declaração que ele disse. Abre aspas. Sinceramente, se tivesse que escolher um adversário na final da Libertadores, eu escolheria ele. Tem uma notícia ruim aí, tá? O Flamengo vai ter um desfalque importante. Vamos lá. Pedro, tendência, isso segundo o site Coluna do Fla, atualização do Departamento Médico do Flamengo. O Pedro, tendência de retorno em... Fala comigo, Rubro Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês nessa noite de segundona um trechinho aí do vídeo de Vene Casagrande que ele soltou, onde ele trouxe informações a respeito dos convocados do Flamengo, quando o Pedro estará de volta, e também trouxe uma fala polêmica, se assim podemos dizer, de Guilherme Varela, nosso lateral direito uruguai. Então já vai deixando seu like logo no começo do vídeo, se inscrevendo no canal, acionando o sininho, é muito fácil, basta clicar ali no sino e apitar notificação em todas, para assim nunca ficar fora quando um novo vídeo for lançado aqui no nosso canal. Créditos aí são do Vene Casagrande, link do canal dele tá na descrição do vídeo como créditos. Recomendo que vocês vão lá ver o vídeo na íntegra, que eu trouxe apenas um trechinho com menos de 5 minutos, se eu não estou enganado. 4 minutos e 52 segundos, o vídeo na íntegra tem mais de 10 minutos. Então, simbora para as informações. Esses dois jogadores convocados para a seleção brasileira, Alexandre e Danilo, vão desfalcar o Flamengo na partida atrasada da 12ª rodada contra o Sport, que será disputada no dia 15 de novembro, no meio da data FIFA, e eles ainda podem perder o clássico contra o Fluminense na rodada 34, porque ela ainda não foi desmembrada pela CBF, e pode acontecer ou no dia 19 ou no dia 20. E aí vai depender, e obviamente o Flamengo teria que organizar uma logística especial para esses dois atletas. Lembrando, outros jogadores do Flamengo podem ser chamados também. Gonzalo Plata, seleção equatoriana. Carrascal, embora esteja lesionado, ele foi chamado. E aí a ver se até a data da apresentação dele à seleção colombiana, ele ainda vai estar lesionado. O Flamengo está conversando com a seleção colombiana sobre a situação do meia. Arrascaeta, De La Cruz e Varela também podem ser chamados, igual o Vinha pode ser chamado para a seleção uruguaia. A boa notícia, digamos assim, é que Pulgar não foi chamado para a seleção chilena para essa data FIFA e fica à disposição do Flamengo. Sobre os jogadores do departamento médico, tem uma notícia ruim aí, tá? O Flamengo vai ter um desfalque importante. Vamos lá. Pedro, tendência, isso segundo o site Coluna do Fla, atualização do departamento médico do Flamengo. O Pedro, tendência de retorno em 4 semanas devido ao histórico. A média é de 4 a 8. Apresenta melhora na dor e deve iniciar treinos com os médicos em campo em breve. Possibilidade de jogar com proteção na final da Libertadores. Carrascal, edema e estiramento na região da costela devido à mudança de rotação. Está em tratamento e o caso é avaliado diariamente. Pode voltar na quarta ou demorar um pouco mais. Na quarta que vem, tá? Não nessa quarta contra o São Paulo. Olha esse, Léo Ortiz, galera, preste atenção. Sofreu entorse contra o Palmeiras e atuou nos jogos seguintes na base do sacrifício. Não há prazo definido para o retorno dele. Mas é óbvio que se a final da Libertadores fosse hoje, ele iria entrar em campo. Então ele será, digamos, poupado até ficar 100% desse problema que ele teve no tornozelo. Então vai desfalcar o Flamengo contra o São Paulo, a ver se vai ter condições de jogo contra o Santos, aí depende das dores no local. Jorginho, lesão na coxa, vocês já sabem muito bem disso, é um jogador que será preparado para a final da Libertadores. Quando eu digo preparado não vão forçar em nenhum momento o retorno dele. Isso aí tem que jogar. Beleza, se ele voltar só na final, beleza. Mas ele vai ficar à disposição para a final da Libertadores, isso é um fato. De La Cruz passa por controle de atividades e tratamentos específicos. Pode desfalcar o Flamengo contra o São Paulo também na quarta-feira. E Cebolinha na fase final para a liberação para poder voltar aos gramados. Evolui bem, sem dores, mas ainda não treina com o grupo. Deve ficar à disposição
para o jogo contra o Santos no final de semana. E para finalizar nosso vídeo, Varela deu uma entrevista coletiva hoje e eu vi muita gente criticando Varela pela declaração que ele disse. Abre aspas. Sinceramente, se tivesse que escolher um adversário na final da Libertadores, eu escolheria a LDU. Lógico que, se passasse a LDU, seria melhor para a gente. Assim como para eles, seria melhor se passasse o Racing. Mas acho que o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai. Então vai ser uma final dura, tenho certeza que podemos ganhar. Galera, com todo respeito, não tem nenhuma polêmica aqui no que Varela disse. Não tô vendo polêmica alguma. Rubro-negros, na verdade não vou dizer todos, que eu não posso generalizar, porque tinha gente naquela campanha de revanche. Revanche coisa nenhuma. Eu, como flamenguista, estava torcendo para a LDU porque com é muito certeza. mais fraco e mais fácil que o Palmeiras. 100%. Sem sombra de dúvidas. Passou o Palmeiras. E qual o problema do Varela falar isso? E qual o problema de ele dizer, tem algumas coisas pendentes daquela final do Uruguai? Qual é o problema, gente? Nenhum problema. As pessoas reclamam quando o jogador fala sempre a mesma coisa em entrevista coletiva. Aí quando sai um pouquinho do quadrado, reclamam também, chamam de polêmico. Vocês precisam se decidir, gente. O Varela não falou nada demais, muito pelo contrário. Não faltou respeito com nenhuma instituição, não faltou respeito com nenhum clube. Ele só disse a verdade. Todo mundo queria a LDU na final. Inclusive os dirigentes do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Por vários motivos. Não só pela qualidade técnica dos dois clubes, LDU e Palmeiras. Mas enfim, vou sair em defesa aqui do Varela, porque para mim ele não falou nada demais. Convenhamos aí que o nosso uruguaio que já jogou no Manchester United, o Guilherme Varela, não falou nada demais, cara. Pô, o Varela não falou nada demais. Eu tava torcendo pra LDU. Primeiro, pro Palmeiras não passar de fase e ganhar mais dinheiro. O Palmeiras ficasse ali nas semis, não ganharia dinheiro por passar para as oitavas. E segundo, porque a LDU é infinitamente mais fácil do que o Palmeiras. Muito melhor. Só você ver, a LDU só joga em Quito, na altitude. Eles só jogam na altitude. É só você ver a partida horrorosa, nível Série BC, que o time da LDU fez, quando jogou no Allianz Parque. Tomaram 4-0, parecia um monte de pato bobo dentro de campo. É um time horroroso tecnicamente. A única vantagem da LDU é a altitude, porque ninguém está acostumado a jogar próximo da atmosfera. Essa é a única vantagem da LDU. De resto, é um time horrível. A LDU não joga nada fora do estádio deles. Fora, perde perto da atmosfera, onde a bola vai mais rápido, os caras não aguentam correr, enfim, tem gente que passa mal lá, desmaia, a pressão sobe, vomita, é um terror. Se a pessoa tem uma predisposição a passar mal na altitude, a pessoa não vai conseguir entrar na cidade onde fica o estádio da LDU. Então essa é a única vantagem. Fora isso, não tem nada de bom na LDU. E é por isso que eu tava torcendo pra LDU. É praticamente uma vitória garantida, caso eles conseguissem segurar o 3-0 no Palmeiras. Mas não conseguiram, infelizmente. Parecia um monte de galinha sem cabeça dentro de campo. Não sabia onde colocar a bola quando a bola tava no pé da LDU. Enfim, infelizmente o Palmeiras passou e agora o Flamengo tem um baita do adversário à frente. E é apenas isso. Seria muito melhor se fosse a LDU, tanto quanto seria muito melhor para a LDU se o Racing passasse pelo Flamengo. Essa é a grande verdade. Bom, por enquanto foi isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a fala do Guilherme Varela e o que você acha da ausência tanto do Alexandro quanto do Danilo, que foram convocados aí para a seleção brasileira. O que você acha? Você acha que tem que acelerar a volta do Pedrão, do Jorginho, do Carrascal? Esse aí praticamente já está garantido que vai voltar antes da final da Libertadores. O que você acha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.